Olá, tudo bom com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria natural e criador da FSA Perfumes Naturais, onde eu trabalho principalmente com o ensino de perfumaria natural. Se você gosta desse assunto, no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as famílias olfativas. Vamos começar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando se fala de famílias olfativas, a gente nada mais está falando do que de um sistema de classificação, ou seja, um sistema que vai pegar perfumes que têm características parecidas e agrupar esses perfumes em categorias. Então, o sistema de classificação que considera a impressão olfativa dominante daquele perfume vai então pegar perfumes que tenham impressões dominantes parecidas e colocá-los em classes de perfumes. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Por exemplo, perfume floral, perfume amadeirado, tudo isso são famílias olfativas. Então essa é a primeira ideia que a gente precisa entender. Famílias olfativas são um tipo de sistema de classificação. A gente tem outros, como por exemplo o sistema que considera as concentrações, que eu falei inclusive naquele vídeo de tipos de perfume. Aqui, falando de família olfativa, nosso foco é informação olfativa. E qual que seria a principal vantagem de classificar os perfumes em famílias olfativas? A principal vantagem é facilitar a comunicação, trazendo objetividade para essa comunicação. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, já deve ter lido ou ouvido algumas descrições de perfumes que usam termos muito abstratos. E isso pode trazer muita confusão, especialmente para quem não tem experiência com esse universo. Então a ideia da classificação em famílias olfativas é extremamente útil nesse ponto, porque ela facilita a comunicação com objetividade, tanto dentro da indústria da perfumaria, entre os perfumistas, dentro das empresas e também para quem usa perfume. Porque na hora de comprar, entender de família olfativa ou pelo menos ter uma noção disso já vai ajudar muito a escolher melhor o perfume. Um ponto que a gente precisa destacar aqui é que não existe um único sistema de classificação em famílias olfativas, tem mais de um. Mas aqui no vídeo eu vou destacar dois que são muito importantes: o da Sociedade Francesa de Perfumistas e o sistema do Michael Edwards, e são neles que eu vou concentrar. Primeiro eu vou falar então da Sociedade Francesa de Perfumistas. É uma sociedade que ali no início dos anos 80, mais especificamente em 1984, fez a sua primeira publicação do seu sistema de classificação dos perfumes em famílias olfativas. Naquela época foram divididos os perfumes em 5 famílias olfativas e o grupo de perfumistas que se reuniu para fazer essa classificação pegou os perfumes desde 1782 até aquela época. Desde então, desde 1984, o sistema da sociedade francesa evoluiu e hoje existem 7 grandes famílias e 47 subfamílias ao todo. Eu vou falar um pouquinho de cada uma agora. A primeira família é a família dos cítricos, que, como o próprio nome diz, são perfumes que vão ter predominantemente a informação cítrica, informação essa que vai vir basicamente dos óleos essenciais obtidos por prensagem a frio de casca de cítrico, bergamota, limão, laranja e também produtos de informação cítrica que não necessariamente venham da casca, como é o caso do néroli, que é da flor de laranjeira, e do petit grain, que vem da folha. Então, esses são perfumes bastante leves, bastante democráticos, muito interessantes até para o nosso clima mais quente. E a gente tem um exemplo muito famoso que se enquadra bem na família cítricos, que é a clássica água de colônia, tanto a do Farina quanto a 4711, duas muito conhecidas águas de colônia, que tem aqui, são representantes muito ilustres, inclusive, da família de perfumes cítricos. Só um comentário: quando eu estou falando água de colônia aqui, eu estou falando a marca água de colônia, e não a água de colônia tipo de perfume que eu falei no vídeo de tipos de perfume. São coisas diferentes que a gente precisa deixar bem claro. Aqui o que eu quero dizer é a água de colônia, marca registrada, que é um exemplo de perfume da família dos cítricos, tá bom? A segunda família é a família Fougère,
Uma família que tem como precursor o perfume Fougère Royal, que ele foi criado em 1882, ele foi lançado em 1882, e a família Fougère ela vai ser caracterizada pela presença do acorde Fougère, um acorde que na sua forma mais simples é a combinação da lavanda com a cumarina, uma molécula que vem do cumaru, o fava tonka, e também o musgo de carvalho. Isso aí é de uma maneira bem simples, o acorde evoluiu ao longo do tempo, mas de uma maneira geral esse acorde vai estar presente nos perfumes dessa família, certo? Então o Fougère Royal é um grande exemplo de perfume dessa família, tem muitos outros, porque essa família evoluiu muito ao longo do tempo, e hoje é uma das famílias mais importantes de perfumes que a gente tem. A terceira família da Sociedade Francesa de Perfumistas é a família dos perfumes florais, uma das maiores, ela tem 9 subfamílias. Tem uma outra que tem 9 também, eu vou falar dela daqui a pouco. A família floral é uma das maiores, então, com uma vasta gama de perfumes. Aliás, os perfumes florais representam uma grande porção dos perfumes que a gente tem hoje em dia e também dos perfumes que são lançados. Só de exemplo, um exemplo bem interessante de perfume famoso dentro dessa família, o clássico e famosíssimo Chanel número 5 está aqui dentro, fazendo parte da subfamília floral aldeídico. E o interessante dessa família floral é que ela pode, por exemplo, pegar a direção de trabalhar uma informação de flor, de uma flor em particular, que é o que é chamado de soliflor, ou então misturar flores diferentes, que é a ideia do buquê floral. Então, essa é uma das famílias mais importantes e uma das maiores em termos de subfamília dentro dessa classificação da sociedade francesa. A próxima família é uma família que eu sou suspeito para falar porque eu acho muito interessante. É a família Chypre, uma família que também tem um perfume precursor, o perfume Chypre, lançado em 1917 pelo François Coty, e é uma família que também é caracterizada por ter um acorde típico, um acorde emblemático, que é basicamente a ideia de misturar bergamota com musgo de carvalho. É muito interessante porque ele traz um choque do quente com o fresco, foi a ideia perseguida nessa criação inicial, e esse tipo de acorde, essa informação básica de bergamota com musgo de carvalho, obviamente também evoluiu e tem algumas outras notas que hoje fazem parte da informação Chypre, quando a gente vai pensar num perfume dessa família. Um outro exemplo interessante que vale destacar aqui é um perfume muito famoso, que é o Miss Dior, que é um ícone na história da perfumaria, um ícone Chypre e um ícone de perfume de uma maneira geral, por ser um exemplo muito interessante da junção moda-perfume, por ter sido lançado na mesma época do lançamento da coleção do Christian Dior, a famosa coleção que foi conhecida como New Look. Então a família Chypre está muito associada com a ideia de sofisticação, são perfumes muito associados a esse tipo de mensagem. A próxima família é uma outra família que é bem grande dentro dessa classificação, que assim como a família floral tem também 9 subfamílias. É a família dos amadeirados, perfumes muito associados à ideia de perfume masculino, embora eu já adianto para você que essa classificação da sociedade francesa, em nenhum momento ela especifica perfume masculino ou feminino. O que eles estão mais preocupados é com a informação olfativa do perfume e não essa categorização de mercado de masculino e feminino. Mas voltando aqui para a família de amadeirados, é uma família muito importante, também muito associada com a ideia de luxo e sofisticação e que tem um exemplo muito interessante de um perfume aqui do Brasil, que é o perfume Malbec, um exemplo típico de perfume da família dos amadeirados. A sexta família é a família dos ambarados orientais. É uma família caracterizada basicamente por perfumes com informação adocicada, quente, densa. A informação de sensualidade nessa família é muito evidente. É uma coisa muito interessante da família dos ambarados. E os ambarados têm como precursores o perfume Habanita e o perfume Shalimar. O Shalimar é um perfume muito famoso, por exemplo, da Casa Guerlain, uma casa muito tradicional de perfumaria francesa. Então, esse tipo de perfume, ambarado / oriental, a sociedade francesa se refere a eles dessa forma,
eles vão ter então notas como a baunilha, o benjoim, o ládano. Eu estou falando inclusive das 3 notas que são típicas do acorde âmbar, que é o acorde mestre desse tipo de composição, podendo ser enriquecido com várias outras notas, destaque para notas florais, notas animálicas e também notas especiadas, que vem enriquecer muito os perfumes dessa família. É uma família muito interessante e muito apreciada, especialmente por esse lado da sensualidade e por um outro lado, que é a questão da fixação. Normalmente os perfumes dessa família ambarada são perfumes que tendem a durar mais, exatamente pelo tipo de nota que é usada na sua construção. A última família da sociedade francesa é também a menor, ela tem 3 subfamílias, é a família couro, uma família de perfumes que vai buscar então essa informação do cheiro do couro, usando então notas secas ou muito secas, associadas a tabaco, cheiro de fumaça, esse tipo de universo olfativo. A gente tem um exemplo interessante aqui no Brasil, que é o Senhor N, da Natura, um perfume da família couro, e o perfume Aramis, da marca Aramis, que também é um outro exemplo de perfume dessa família. Então essa é a última das 7 grandes famílias da Sociedade Francesa de Perfumistas. Um ponto que eu havia falado antes, mas que eu acho importante ressaltar, é que fica bem claro, até nos textos da Sociedade Francesa de Perfumistas, que a categorização é feita considerando a informação olfativa. Ela não está preocupada com categorização de mercado como masculino ou feminino. Isso já é bom, que já deixa a gente com uma reflexão, que o que importa é o que o perfume passa e como que a gente se relaciona com ele, mais do que qualquer categorização de mercado, que pode inclusive limitar as nossas opções. Então eu queria, só para finalizar esse ponto da sociedade francesa, destacar esse fato que fica como uma reflexão também. O segundo sistema que eu vou falar agora, ele também é muito conhecido, é o sistema do Michael Edwards. O Michael Edwards é um grande especialista de fragrâncias e tem um site muito conhecido que é o Fragrances of the World. E além disso, ele é autor de 2 livros muito famosos, que é o Perfume Legends 1 e 2. Vale a pena conhecer o trabalho dele. Eu vou deixar, inclusive, o link para o site dele aqui na descrição do vídeo. Mas falando em termos das classificações que o Michael Edwards propõe, é bem interessante, e no site dele você vai conseguir ver isso. A classificação dele é mais simplificada do que a da Sociedade Francesa de Perfumistas. Dentro do sistema do Michael Edwards, a gente vai ter 4 famílias, 4 grandes famílias ou grupos, divididos em 14 subfamílias ou subgrupos. Isso é um ponto interessante, porque ele simplifica um pouco esse universo de possibilidades dos perfumes. É um sistema muito conhecido na indústria, muito usado na indústria também, por isso que ele merece destaque, por isso que eu quis trazer ele para essa conversa nossa. As 4 grandes famílias que a gente tem dentro do sistema do Michael Edwards são os florais, os ambarados, os amadeirados e os frescos. Interessante a gente notar aqui que as 3 primeiras a gente também tem na sociedade francesa. Aqui o interessante e o diferente é a família de frescos, onde a gente vai ter, por exemplo, perfumes aquáticos, o perfume Fougère está aqui, perfumes frutados vão estar aqui também. Então, assim, é interessante a gente notar que o sistema de famílias e subfamílias também está presente dentro do Michael Edwards, dentro do sistema de categorização dele, mas as subfamílias vão também, assim como as famílias a gente tem diferenças, as subfamílias a gente também vai ter diferenças. Outra coisa que eu acho importante destacar para você é deixar claro que a ideia de família e subfamília é bem interessante, porque como família a gente tem uma informação olfativa mais dominante que vai caracterizar aquele conjunto de perfumes. Mas é nas subfamílias que a gente consegue ver as diferenças mais claras entre os tipos de perfume. Uma coisa é eu falar de um amadeirado especiado e outra coisa é eu falar de um amadeirado fougère. Eu vou ter a ideia do amadeirado como elemento principal, mas as subfamílias vão mostrar nuances específicas daqueles tipos de perfume. Então, tanto na sociedade francesa, quando a gente pensa de família e subfamília, tanto no sistema do Michael Edwards, independente do número de famílias ou subfamílias, é interessante a gente sempre lembrar disso, que a família vem como uma informação olfativa mais principal e a subfamília vem trazer essas variações
que podem acontecer dentro dessa família que tem uma informação olfativa principal. Mas, como eu havia te falado, apesar desses dois sistemas serem sistemas muito importantes, a gente tem outros sistemas. Tem determinadas empresas e até mesmo determinados perfumistas que têm o seu próprio sistema de classificação de perfumes. Então, essa variação, ela é normal e eu tenho certeza que você vai encontrar. Se você às vezes tentar procurar um perfume e encontrar classificações olfativas diferentes, então eu estou te falando isso para você não se surpreender, porque apesar de a gente ter sistemas que são muito conhecidos, a gente tem muita variação também nos sistemas de classificação de família olfativa. Tem algumas que são menos variadas, é claro, mas tem algumas que são mais variadas. Então, se você perceber isso, não se surpreenda. Uma coisa que você pode fazer é escolher um sistema de classificação como seu sistema de referência. Mas uma coisa que eu acho ainda mais interessante é quando você estiver pensando, por exemplo, em estudar um determinado perfume, você procurar conhecer o máximo de sistemas diferentes que tratam aquele perfume, porque aí você vai ter um universo de informação muito mais rico, até mesmo para poder definir qual que você acha mais interessante. Então, é uma sugestão que você pode achar interessante tentar. Pensando agora do ponto de vista de quem vai criar um perfume, as famílias olfativas são muito interessantes como norte. A gente pode, vamos imaginar, eu quero criar um perfume Chypre. Nesse caso, existe um universo de notas que é obrigatório para eu trazer a informação de um perfume Chypre. Da mesma forma, um perfume cítrico, um perfume floral. Então, para quem cria, conhecer famílias olfativas é fundamental, inclusive como norteador de processo de criação. Mas mesmo que você considere a importância e use as famílias olfativas como um guia para a criação, mais importante ainda é você, mesmo tendo esse norte, que você não se prenda tanto caso durante o processo criativo você precise mudar alguma coisa ou as direções que você perceber que o perfume está te levando acabem eventualmente até mudando a ideia original da família olfativa. É mais interessante você se preocupar com a história que você quer que aquele perfume conte do que necessariamente com a família, a categorização que ele vai ficar. Eu sei que a ideia da família como norteador ela é muito interessante, mas eu apenas estou te falando isso para você não ficar preso. Ela pode sim ser um guia muito importante se você definir, não, eu vou ficar fixo com essa ideia, eu vou ficar firme nessa ideia de perseguir essa família, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É só uma sugestão de que às vezes os caminhos de criação eles levam a gente para lugares que a gente nem imaginava. E isso tudo pode ser muito interessante. Então fica essa reflexão também para você. Finalizando então com a reflexão mais importante que eu queria deixar dessa parte de famílias olfativas, é que não importa a família olfativa do perfume que você vai escolher usar. O que mais importa é a experiência individual com o cheiro desse perfume. É isso que vai fazer a diferença de você poder usar um perfume, por exemplo, com muito mais personalidade, porque ele vai estar refletindo a relação bacana que você vai ter com aquele cheiro, e não nenhum tipo de categorização ou imposição ligada a uma família olfativa. Ah, essa aqui é mais para usar desse jeito, essa aqui é mais para usar com esse tipo de pessoa. É claro que tem algumas questões que ficam meio óbvias. Por exemplo, você não vai necessariamente usar um perfume oriental que tem uma informação muito pesada para ir na academia, mas isso aí é uma questão de bom senso. O que eu estou querendo dizer aqui é que o que deve importar para quem vai usar o perfume, falando aí numa reflexão final, é sim essa experiência individual que cada um de nós vai ter com o cheiro, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, tá bom? Outra coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Sociedade Francesa de Perfumistas e o link do Michael Edwards. E eu acho muito interessante que você vá nesses links e estude mais sobre o assunto. É um assunto que vale muito a pena conhecer mais, como você pôde perceber aqui no vídeo.
Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você que curta, compartilhe com quem você sabe que gosta e se inscreva aqui no canal. Assim, além de fortalecer o meu trabalho, você vai estar me ajudando a fortalecer também a perfumaria natural, mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ajudando a levar para outras pessoas. E se você quiser aprender perfumaria natural ou conhecer mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui o site e o perfil no Instagram da FSA Perfumes Naturais. Vai ser um prazer te receber lá, tanto para conhecer os cursos e também para ler outros conteúdos ligados a esse assunto. Eu vejo você então no próximo vídeo. A bientôt!